Ontem nós tivemos decisão da taxa de juros do Fed e eles decidiram por manter a taxa inalterada, conforme já era esperado. Mas na fala do Powell, depois, quando tem ali a entrevista, ele disse uma coisa que o mercado não gostou muito e que trouxe mais incerteza para o mercado. Nesse vídeo eu quero mostrar como que foi ali a decisão do Fed, o que que o Powell falou, como que o mercado reagiu a tudo isso e o que que a gente pode esperar aí para as próximas semanas e para os próximos meses do mercado. Então, vamos começar olhando aí essa notícia. Olha só, Federal Reserve, né, mantém a taxa básica de juros estável pela quinta reunião consecutiva, apesar da pressão do Trump. Então, o Fed manteve a taxa de juros. A gente tem aí o gráfico, né, da taxa de juros. Olha lá, decisão ontem, dia 30/7, permaneceu em 4,5. E se olhar no gráfico lá embaixo, né, os últimos 6 barrinhas ali iguais, né? Então, o Fed fez um corte para 4,5 e depois, nas 5 decisões seguintes, o Fed manteve a taxa ali inalterada. Se teve uma coisa boa nessa decisão de ontem, é que, olha só, 2 funcionários do Fed apoiaram o corte já na decisão de ontem. Isso não é comum de acontecer. Normalmente, o grupo ali ele está mais certo, né, nas decisões. Então, olha ali, a divergência destaca um consenso desgastado entre os formuladores. Então, a gente já começa a ver aí uma certa divergência, né, entre cortar logo e não cortar os juros. Bom, então isso já era esperado, né, que não tivesse o corte ontem, mas na coletiva de imprensa que teve depois, o Powell foi questionado por um repórter se a gente já pode esperar um corte de juros para setembro, porque o mercado já estava precificando esse corte e o mercado esperava nessa coletiva que o Powell desse uma indicação ali de que sim, de que pode vir um corte para setembro. Só que o Powell respondeu como ele sempre responde, né, ensaboado, né? Ele disse que não, que em setembro ninguém decidiu nada ainda. Para setembro precisa ver os dados que vão sair até lá. E o mercado não gostou disso. O mercado queria uma indicação de que deve vir um corte em setembro, né? E essa conversa do Powell, apesar de ser o que ele sempre fala, né? Não, vamos ver os dados, ele sempre fala isso. Mas nesse momento o mercado não gostou, porque o mercado queria uma indicação de corte. E ele falou que não está garantido um corte em setembro, vamos ver os dados, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. E o mercado não gostou muito desse posicionamento do Powell, né? Trouxe aí incerteza sobre a decisão de setembro, se vai ter corte, se não vai ter. Olha só essas matérias aí. Rendimento dos Estados Unidos sobem com Powell do Fed incerto sobre flexibilização em setembro. Então, incerto, né? Não sabe se vai ter o corte em setembro. Olha essa outra aí, reticência do Fed em corte de juros força o mercado a repensar perspectivas. E aí, o que gerou isso de imediato? Olha só isso daqui. O monitor da taxa de juros, né, a decisão do Fed de setembro, em 17/9, antes o mercado estava muito certo de que teria um corte em setembro, e agora, pelo menos nesse momento, 60% do mercado acreditando que não vai ter corte em setembro. Olha só, virou aí, né? Nesse momento, o mercado precificando mais que não vai ter corte em setembro. Esse monitor de juros ali, ele é muito volátil, né? Ele muda muito. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro.
Daqui a pouco pode sair uma informação que muda tudo, às vezes um tweet do Trump já muda tudo, então podem sair dados ali, acordos das tarifas, dados da economia que podem mudar aquilo ali. Hoje já saiu dados muito importantes da economia americana que reafirmaram ali a decisão do Fed de manter juros. Dá uma olhada ali no que saiu hoje, olha só. A gente teve ali, ó, PCE, né? Saiu hoje, inflação americana, ela estava em 2,4, a expectativa era que subisse para 2,5 e subiu mais ainda, subiu para 2,6. A inflação veio mais alta do que o esperado. Teve o núcleo do PCE, que estava em 2,8, esperava que caísse para 2,7, não caiu, veio 2,8. E teve ali também, ó, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, esperava 222 mil e veio menos, 218. Então, todas essas três informações ali reforçam, né, essa narrativa de não ter um corte por enquanto. Então, o que o Fed precisa para cortar juros? De duas coisas ele precisa de uma. Ou a inflação caindo, ou o mercado de trabalho desacelerando. No que a gente viu de dados hoje, a gente viu o contrário. A gente viu inflação subindo e mercado de trabalho ainda forte. Então, pelo menos com os dados de hoje, deixa entender ali que é mais provável que em setembro não tenha corte de juros. Mas daqui até setembro tem vários dias, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer. Esses próprios dados que saíram hoje, PCE, vai sair PCE de novo antes da decisão de setembro, né? No final de agosto ali deve sair mais PCE e mais dados de mercado de trabalho. Então a gente tem todo esse mês aí de agosto e o começo de setembro para ver o que vai acontecer e para trazer mais clareza sobre o que o Fed vai fazer ali em setembro. Mas, pelo menos por enquanto, o mercado ficou um pouco mais incerto aí, né, precificando até que talvez não venha corte ali em setembro. Vamos ver ali o gráfico rapidinho, vamos ver como que o mercado reagiu a tudo isso. Olha só, quero começar aqui com o gráfico do Bitcoin, eu estou no gráfico de 15 minutos, só para mostrar como que foi a reação do mercado no momento da fala do Powell, que foi essa queda aqui. O mercado não estava caindo, o mercado estava até querendo subir, até que veio a pergunta sobre um possível corte em setembro, e aí o Powell deu aquela ensaboada lá, falou que não, vamos ver, não está decidido ainda. E aí o mercado teve essa queda aqui, tá? E o mercado caiu e veio buscar até aqui o 115.800. Depois, quando o Powell parou de falar, o mercado voltou a subir e estabilizou aqui. Vamos voltar aqui para o semanal para a gente ver como que está o Bitcoin. Olha só, segue em tendência de alta, né? O que a gente tem que olhar por enquanto é que uma tendência ela continua sendo tendência até que inverta. Então, se a gente está nessa tendência de alta, o mais provável é continuar tendo alta. Tá? Essa é a tendência principal do mercado, é a tendência de alta. Se a gente pôr aqui as médias móveis, olha só como que aqui no semanal ele ainda está até um pouco longe de tocar na média móvel menor, né? Então eu imagino que por enquanto o mercado deve ficar um pouco lateral aqui, talvez até cair um pouquinho para buscar alguns toques aqui nas médias móveis, né? Primeiro ele deve buscar um toque aqui na média de 9 para aí decidir, né? Quando tocar nessa média que eu acredito que ele vai decidir se ele vai fazer mais um movimento de alta ou se ele vem buscar a média azul. Mas por enquanto, né? Eu imagino que o mercado ainda deve ficar um pouco lateral assim, né? Até ele encontrar com essa média de 9 aqui no semanal. Se a gente for lá pro diário, vamos mostrar aqui também, ó, o RSI, né? O RSI no semanal também, ó lá. Apontando para baixo aqui, né? Da mesma maneira que eu acredito que ele deve buscar agora um toque aqui nessa média de 9,
ele está vindo buscar um toque aqui também na linha amarela, né? Então, pelo menos por enquanto, aí nos próximos dias, eu acredito que a gente deve ver o mercado continuando assim, lateral do jeito que ele está. A gente não deve ter grandes movimentos por agora, não. Se pôr ali no diário, olha lá, mercado bem lateral, né? Mercado bem lateral. Eu tô vendo várias pessoas traçando várias linhas aqui, né? Tem gente que tá traçando linha assim, tem gente que tá vendo isso aqui um triângulo assim, né? Tem gente que tá traçando de várias maneiras. Eu tô achando melhor traçar desse jeito aqui, ó. Eu já até deixei traçado aqui o canal. Eu tô achando melhor traçar dessa maneira assim, eu acho que tá mais, né? Eu acho que tá respeitando mais, né? E aí fica melhor da gente ver isso aqui até no gráfico de 4 horas, né? Como que o Bitcoin tá lateral aqui, mas mais um canal descendente do que um canal lateral, né? Canal descendente assim normalmente rompe para cima, mas até esse rompimento eu acredito que o Bitcoin deve demorar mais um pouco aqui dentro desse canal. E como ele está aqui na parte de cima do canal, né, é provável que nas próximas horas, próximos dias ele venha mais para baixo aqui um pouco, né? Talvez buscar a linha média aqui do canal, 116. Se for mais embaixo, né, aí deve trazer uma correção maior para as altcoins, né? Vamos ficar de olho aí, mas pelo menos por enquanto eu vejo que o mercado cripto deve permanecer mais um pouco lateral. O problema é que quando o Bitcoin fica muito tempo lateral assim, quem sofre são as altcoins, né? Vamos pôr aqui no semanal para a gente dar uma olhadinha aqui nas altcoins rapidamente. Olha lá, o Ethereum, por exemplo, está no topo do mercado, né? Então, se o Bitcoin ficar lateral, provavelmente o Ethereum deve trazer alguma correção aqui, né? Tá muito esticado, esticou muito nessas últimas semanas aqui as altcoins, né? Subiu bastante, então tem que fazer alguma correção aqui agora, né? Se olhar para Solana, né? Solana também teve essa subida aqui, então provavelmente deve vir uma correção aqui agora, né? Trazer ela aqui de volta, né? Por 150 e poucos, até nesse fundo aqui pode ser, né, que a Solana volte, né, perto dos 130 ali, mas é provável que tenha uma correção nas altcoins agora, né? Olha aí a Aave, né? A Aave também subiu bastante, chegou perto desse topo aqui. Todas as altcoins, né, nas últimas semanas, elas fizeram esse movimento forte aqui, né? Então, depois desse movimento forte, tem que vir alguma correção para o mercado respirar. Então, depois do Fed manter taxa de juros, Bitcoin ficando ali um pouco lateral, a gente deve ver essa correção aí nas altcoins agora, né? Então, todas as altcoins parecidas aí, né, fizeram esse movimento de alta. Agora deve ter alguma correçãozinha aí para as altcoins. Bom, então o Powell trouxe incerteza aí, deixando aberto a decisão de setembro, né? Não sabe se corta, pode ser que corte, pode ser que não corte, mas não sabe ainda, né? O Powell com aquele mesmo discurso de ver os dados, vamos ver o que vai acontecer. O mercado não gostou porque o mercado queria uma indicação do Powell de que poderia sim cortar juros. Então vamos ver, né? Ao longo desse mês aí de agosto, a gente vai ter vários dados importantes aí do mercado de trabalho, economia. Tudo isso vai dar uma indicação mais clara conforme for aproximando ali da decisão de setembro. Mas eu imagino que agora, né, esse mês de agosto, é provável que a gente tenha um mês aí um pouco mais lateral, né? Um pouco mais tranquilo aí para as altcoins. Eu imagino que a gente não deve ver alta explosiva, pelo menos por enquanto, né? Mas vamos ficar de olho aí, né? De repente o Trump surge com alguma coisa aí, né? O Trump pode movimentar esse mercado a qualquer momento, né? Vamos seguir acompanhando aí, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você está achando aí desse momento do mercado, como que você está posicionado. Comenta aqui, deixa o seu curtir aí para mim, seu inscrever. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.